Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você se aprofundar um pouco mais na gestão das suas emoções. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você aqui um conteúdo que vai te ajudar no autoconhecimento. Você vai entender um pouco mais sobre a sua história, sobre como funcionam as suas emoções e o porquê você age de alguma maneira em determinadas situações. Eu estou aqui no escritório da LF Gestão, estou com um time aqui reunido, o time está aqui nos bastidores, mas hoje nós temos aqui a participação da dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. E a dona Arielle. Oi, gente. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com pessoas dominantes. Esse é um tema importante. Eu não estou acreditando que ele me interrompeu, não. Tem que falar do Matheus agora. O que foi? Mentira. Não, ele me parou porque eu não falei ele. E nós temos aqui também nos bastidores a nossa equipe e o Matheus, que, olha só, gente, deixa eu explicar aqui algo para vocês. Na realidade, quando nós começamos aqui a fazer esse trabalho no Conectando com Inteligência, o intuito é que as meninas perguntem. Mas o Matheus, ele traz boas perguntas dos bastidores. Então, sempre que acabava o episódio, ele trazia boas perguntas. Então, no último episódio, você vai perceber que ele pegou o microfone e ele falou. Ele ainda não apareceu, porque ele está aqui nos bastidores, ele cuida ali da parte da edição dos vídeos e tal. Então, pode ser que durante o programa você escute uma voz, essa voz é do Matheus, que também está aqui presente. Fala um oi aí, Matheus. E aí, gente, beleza? Então, essa voz é a do Matheus, junto com o Lucas, com a Amós, a Maria, tá todo mundo ali junto. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com pessoas dominantes. Pessoas com perfil dominante, a convivência muitas vezes se torna difícil. Então eu quero trazer um pouco de características dessas pessoas, coisas positivas e como lidar com elas no dia a dia. Muitas vezes o dominante, ele é mal interpretado. Então as pessoas julgam com muita facilidade um dominante pela maneira como ele age, pela maneira como ele faz as coisas no dia a dia. São 4 temperamentos, é o dominante, o analítico, o extrovertido e o paciente. Eu quero falar hoje sobre os dominantes. Quero trazer aqui algumas particularidades deste perfil para você poder entender. Deixa eu explicar algo para você. Você nasce com um temperamento. Vou falar um exemplo meu. A minha infância, o Cleiton criança, o Cleiton sempre foi muito tranquilo. Era uma criança muito tranquila. Então eu posso trazer para você que eu era perfil paciente. Porque eu era tranquilo. Mas eu sempre observei, sempre gostei de estar atento ao que estava acontecendo. Então eu tinha um traço analítico. O que eu não era dominante. Com o crescimento, adolescência, fase adulta, quando eu entro na liderança, eu começo a desenvolver o meu lado dominante. Então isso quer dizer que você consegue. Dependendo do temperamento que você tenha, você vai ter um desafio maior. Mas é possível sim você desenvolver o temperamento. Então hoje eu tenho um pouco desse dominante. Em vários momentos eu estou como dominante, mas existem outros ambientes que eu estou como analítico. Então eu preciso trazer essa introdução para você entender que sim, é possível você desenvolver. De repente você tem um perfil paciente e o paciente é meio que o oposto do dominante. Exemplo, o paciente não gosta de um conflito. O dominante já não tem problema com conflito. Então, o paciente ele vai fazer de tudo para não entrar em conflito com ninguém. O paciente ele não pensa 2 vezes. Se ele tiver que falar, ele vai falar e ele não se preocupa com isso. Por isso que muitas vezes a convivência se torna algo difícil. Por isso que eu quero falar hoje um pouco sobre o temperamento do dominante. Quer fazer perguntas? Quero. Cleiton, é possível depois de um tempo você diminuir a sua essência um pouco da dominância e acabar trazendo mais um exemplo analítico ou paciente? Sim, o ambiente que você frequenta, ele influencia muito nisso. Se você acessa um ambiente que exige esse lado seu dominante, a tendência é que você esteja mais com ele. Exemplo, você trouxe a questão do analítico. Se você começa a acessar um ambiente que o que precisa de você ali é o seu lado analítico, você vai desenvolver isso. Então sim, pode ser que você deixe um temperamento mais ameno, vamos dizer assim,
e passe a exercitar o outro, porque o ambiente exige aquilo. Então, existem ambientes que eu sou mais dominante, existem ambientes que eu sou mais analítico, entendeu? O ambiente ele acaba influenciando na postura, na maneira como você vai estar ali. Vamos lá. Características de pessoas dominantes. Primeiro eu quero trazer isso aqui para você identificar quem são as pessoas dominantes que você convive no seu dia a dia. Uma coisa aqui importante sobre o dominante, uma característica, autoconfiança elevada. O dominante tem essa característica. É muito forte isso nele. Ele tem uma ideia, ele quer executar aquela ideia e ele tem certeza que aquilo vai dar certo. Repare que o dominante, a linha de raciocínio dele é como se assim, do momento em que ele tem a ideia para a execução, o espaço é menor. Ele teve uma ideia e sai executando. É muito comum o dominante chegar para você, compartilhar algo, e você faz uma pergunta para ele, ele não sabe te responder. Olha, tive uma ideia de um projeto. Não, mas que projeto? Não, vamos ali que a gente vai fazer um negócio que vai dar certo. Não, mas como? Não sei, vai dar certo. A autoconfiança dele é tão elevada que ele tem certeza que aquilo vai dar certo. Mas isso nada mais é um pouco do temperamento dele. Então, às vezes, você pode julgar um dominante e falar assim, olha, ele não é organizado, ele não é disciplinado. Não tem nada a ver com organização e disciplina, tem a ver com temperamento. Pela autoconfiança elevada que ele tem. Então, toda vez que ele tem uma ideia, que ele quer fazer algo, ele tem certeza que aquilo vai dar certo. Ele não tem problema em ter uma ideia, será que eu consigo? O dominante não tem isso. Na cabeça dele, eu vou conseguir sim. Mas e se você não conseguir? Não tem problema, se der errado, uma frase muito comum do dominante, e se der errado? Não tem problema, eu faço de novo, eu começo de novo. O dominante ele não tem problema com algo que dê errado, porque a autoconfiança dele é elevada. Então, essa é uma característica dele. Vamos lá, Matheus. Ele não pode ser confundido com uma pessoa arrogante ou prepotente? Com certeza, em vários momentos. Se tem um temperamento que recebe julgamento, é o dominante. O problema é que o julgamento que ele recebe é mais ou menos isso aí que você falou. Arrogante, prepotente. Entendeu? Por quê? Porque essa dominância, a maneira como ele quer fazer as coisas, muitas vezes ele atropela o processo. Então não tem a ver com arrogância, é apenas o temperamento dele. Não tem a ver com prepotência, é apenas o temperamento dele. Cleito, mas peraí, então o arrogante só tem coisas negativas? Claro que não. Quando você pega de crescimento, de avanço, o dominante, essa força interna que ele carrega, pela autoconfiança elevada, ajuda ele a crescer e avançar muito mais rápido do que os outros temperamentos. Outra característica de uma pessoa dominante, a comunicação dele é muito direta, ele é muito prático, ele vai muito direto ao ponto. O dominante, ele não tem essa de contar uma história para você. Ele vai chegar e vai te contar o que aconteceu. Então, se aconteceu algo, exemplo, 11h30 da manhã, ele não vai começar a te falar às 8. Ele fala, olha, saímos, aconteceu isso, isso e isso. Pronto, ele é muito prático, ele é muito direto. Por isso que a comunicação dele é direta, por isso que ele não se atenta a detalhes. Isso aqui é importante você entender. Então, se ele for contar uma história para você, ele não vai te contar uma história com detalhe, com emoção, como que aconteceu, onde iniciou. Ele vai direto ao ponto. Entendeu? Então é uma característica do dominante também. Outra característica, competitividade. Pessoas com temperamento dominante têm a tendência a serem competitivos. Então, uma pessoa que ela é competitiva, o comportamento dela já é um pouco diferente. Então, essa competitividade que ele carrega é o que estimula ele a realizar os objetivos, a realizar as metas. Ele não tem problema se você chegar e você desafiar ele diante de algo, de algum objetivo. Pelo contrário, ele vai funcionar muito mais se você trouxer um desafio para ele. Porque ele gosta do ambiente da competitividade, ele gosta de ser desafiado. Isso é uma característica que ele carrega pelo fato de ser dominante. Então, isso daqui começa a te trazer mais clareza sobre os dominantes que você conhece no seu dia a dia. Vamos lá, outra característica que eu anotei aqui, ele é focado em resultados. Você quer um exemplo? Pega uma análise feita no Excel, traz para uma pessoa dominante, fala assim, olha, eu preciso te apresentar os resultados do mês. Ele não quer te ouvir. Ele quer saber o seguinte, deu certo? Pagamos as contas? Sobrou dinheiro? Ele não quer saber o percentual, quanto que foi gasto aqui, quanto que foi percentual ali. Ele é focado no resultado. Ele quer saber o seguinte, quer saber se deu certo, se ficou no verde, quanto que nós ganhamos. Ele quer saber quanto que ele ganhou. Porque ele é muito focado no resultado. Essa questão de análise, de número, de dados, informações, para quem tem um perfil dominante, é muito difícil. Não quer dizer que uma pessoa com perfil dominante não possa desenvolver
e saiba fazer essa análise. Não é uma regra. Uma pessoa que ela é dominante ao extremo, ela não gosta. Mas dependendo do nível de dominância que você carrega, você consegue ir direto ao resultado fazendo uma outra análise também. Mas se você tiver um nível elevado, você quer ir direto ao ponto. Cleiton, como que eu posso ser direta e objetiva sem parecer arrogante? Então, olha só, algumas coisas são importantes. A primeira delas é o ambiente que eu estou. Esse ambiente exige que eu tenha qual comportamento? Segundo ponto, não se trata do que eu falo, e sim como eu falo. Então, exemplo, uma pessoa que está de fora, que ela vê uma cena, ela pode chegar e falar assim, olha, você foi arrogante com aquela pessoa. E a pessoa envolvida no processo não achou isso. Por quê? Isso muitas vezes tem a ver com quem está de fora. Então, uma pessoa que ela é arrogante com você, você tem a percepção e você sinaliza para ela, olha, eu achei que você foi arrogante comigo. Mas repare que muitas vezes não tem a ver com os envolvidos. As pessoas de fora é que chegam e falam assim, nossa, o fulano foi arrogante com o outro. E a pessoa nunca reclamou, porque a pessoa entende. Às vezes é o relacionamento, às vezes é o ambiente, às vezes aquilo já faz parte da rotina. Então a arrogância, ela começa quando você se sente mal. Então, dependendo da maneira que a pessoa falou com você, você vai se sentir mal e vai falar assim, olha, você foi arrogante comigo. Agora, essa arrogância que é feita por fora de quem não está inserido no processo, a maioria delas não acontece. Então, não é que a pessoa foi arrogante. Quem estava de fora achou que ela foi pela leitura que ela fez por não estar inserida naquele processo. Entendeu? Então, isso daqui é importante. Não é o que você fala, é como você fala. Se alguém chegou para você e falou, olha, você foi arrogante comigo, você precisa refletir. Se alguém chegou de fora e falou, olha, você foi arrogante, você também precisa refletir. Mas a maioria dos casos, quando é alguém de fora, a arrogância não aconteceu. É apenas a leitura que a pessoa estava de fora fez, porque ela não participa do processo, ela não está no dia a dia, ela não sabe como realmente é aquilo, entendeu? Cleiton, eu não sei se essa seria a visão certa, mas quando falavam sobre dominante pra mim eu já tinha uma visão super negativa. Isso é porque as pessoas talvez falam disso como se fosse negativo ou realmente é algo que a gente tem que estar em alerta? É porque, infelizmente, as características que mais aparecem nas pessoas dominantes são as negativas. O dominante é como ele trouxe ali, o dominante é arrogante, o dominante é prepotente, o dominante é grosso. Cara, e não é só isso. Pessoas com perfil dominante, sim, elas têm uma força interna muito boa. Olha só, resiliência, são pessoas extremamente resilientes. São pessoas que ela não para ficar chorando, ela não quer saber o que aconteceu, ela quer resolver o problema. São pessoas práticas, existe uma série de qualidades em pessoas com perfil dominante. O problema é que aquilo que ela precisa trabalhar, que é este outro lado, ele acaba machucando muitas vezes. Então ele acaba ferindo as pessoas. Por isso que o ponto negativo acaba se sobressaindo. Por isso quando você fala dominante, vem algo negativo. Você vai lembrar, pode ver, quando você lembra de pessoas dominantes, alguém que já te machucou. Se você teve um dominante no seu caminho, provavelmente ele já te machucou. Ele já deixou uma marca em você. Por algo que ele falou, a maneira como ele falou, a maneira como ele te cobrou. Por isso que o negativo acaba, muitas vezes, sendo algo marcante. Ô Cleiton, e como que a gente tendo um pouco da dominância, ser clara nos nossos relacionamentos de modo geral, para que a gente, assim, consiga ter a liberdade de falar para a pessoa, se ela tiver algo, ela chegar na gente e falar. Tem essa possibilidade ou não? Não, porque não depende de você. Primeiro tem a questão da identidade, você saber quem você é. Eu sei quem eu sou, perfeito. Mas é a maneira que você trata as pessoas, que você se relaciona. Tem coisas que não tá na sua mão. É o que você falou assim, mas eu não fui arrogante com a pessoa. Não, mas a pessoa achou que você foi, não tem o que fazer. Isso não tá na sua mão. Você vai precisar se policiar. Outra coisa importante aqui é o seguinte, tem coisas que as pessoas te sinalizam. Se alguém chegou para você e falou assim, olha, isso aqui não foi legal. Segunda pessoa chegou e falou, isso aqui não foi legal. Terceira pessoa, peraí, 3 pessoas falaram isso. Então você precisa refletir sobre aquilo. Entendeu? Então nem tudo você consegue que seja do seu jeito. Exemplo, eu consigo fazer do meu jeito? Não. Eu posso falar o que eu penso? Não. Eu posso agir como eu quero? Não. Por quê? Porque eu posso ferir pessoas se eu fizer isso. Tem ambientes, eu vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa introvertida. Então, se eu entrar no meu piloto automático, eu vou passar
pelos lugares, pelas pessoas, eu não vou olhar, porque o introvertido, o que ele não quer? Ele não quer aparecer. Ele quer passar desapercebido sem que ninguém note a sua presença. O introvertido é isso. Então, quando eu entro no modo automático, no modo introversão, eu quero passar desapercebido pelas pessoas sem que elas me notem. Só que alguém pode olhar e falar assim, nossa, olha como ele é metido, ele nem falou com a gente. Então, hoje, eu me policio muito sobre isso. De chegar nos ambientes e olhar, peraí, será que tem alguém aqui conhecido, tal? Deixa eu cumprimentar a pessoa, para justamente não passar essa imagem. Então, tem coisas que não se trata se eu sou ou não, mas eu preciso me policiar para não passar uma imagem negativa, que isso pode ferir outra pessoa ou até mesmo prejudicar num relacionamento. A pessoa dominante, ela é orgulhosa necessariamente ou não? Porque você até citou o exemplo que você tem que avaliar, né? Pô, as pessoas falaram várias vezes. 1, 2, 3 e você notou, de repente, deu um start. Só que ela tem essa dificuldade de chegar e reconhecer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe curso para você aprender a ser orgulhoso? Não. Existe curso para você aprender a ser arrogante? Não. Existe curso para você aprender a ser grosso com as pessoas? Não. Então repare, você não vai em um ambiente para aprender isso. Você não vai fazer um curso para aprender a ser arrogante, para você poder aprender a ser ignorante, para você ser orgulhoso. Então isso quer dizer que isso já está dentro da gente. Repare que tudo aquilo que é negativo já está dentro de você. Você não luta para fazer o que é errado, você luta para fazer o que é certo. Se deixar no piloto automático, nós vamos cometer muitos erros. Então, na realidade, essa questão de orgulho, essa questão de arrogância, a questão de humildade, eu acho que tudo isso já está dentro da gente. E cabe a você trazer isso ou segurar isso. Então, uma pessoa que ela é orgulhosa, ela não fez um curso para se tornar orgulhosa, já estava dentro dela. Cleito, por que alguns são mais e outros são menos? Questão da gestão emocional, questão do temperamento. Para o dominante, às vezes é mais difícil ele segurar algumas coisas e ele pode comunicar arrogância. O paciente já é o contrário. O paciente dificilmente ele comunica a arrogância, mas não quer dizer que isso não esteja dentro dele. Mas como o perfil do temperamento dele não exige isso, ele tem uma tranquilidade, ele tem uma gestão emocional muito mais forte do que o dominante, por isso que ele não parece ser orgulhoso ou ele não parece ser arrogante. Tem pessoas que mudam, que você fala assim, nossa, o fulano mudou. Depois que ele passou a ter dinheiro, ele mudou. Depois que ele teve poder, ele mudou. Na crise, ele mudou. Não é isso não. É que dinheiro, poder, fama, só potencializa o que já estava dentro. Se você não tem gestão emocional, você acaba se perdendo. Então, acho que essa leitura é importante. Eu acredito, não posso afirmar, questão de orgulho, arrogância, tudo isso tem a ver com as feridas que você carrega, com o filtro mental que você tem, com as experiências emocionais que você teve ao longo da vida. Isso está dentro de você, você só não teve oportunidade de colocar para fora. E quando você perde o domínio emocional diante de algo que alguém falou, é a hora que isso sai e te prejudica. Mas na realidade já está lá dentro. A falta de gestão emocional faz com que isso saia e te prejudique. Cleiton, vamos supor, eu tenho um amigo que ele é dominante e ele não gosta muito dessa parada de informação ou de ouvir muito as pessoas, mas eu tenho uma informação que vai trazer mais clareza em um projeto, em alguma área da vida dele. Como que eu posso fazer, talvez, para conseguir levar isso para ele? O dominante é muito difícil porque ele não quer ouvir. É assim, ó, a comunicação com o dominante, seja prático e direto. Não adianta você querer chegar pro dominante e falar assim, cara, deixa eu te contar uma história, deixa eu te dar um conselho, olha, toma cuidado. Cara, irmão, deixa eu te falar, ó, se você continuar fazendo isso aqui, vai acontecer isso. É isso. O dominante, você tem que ser prático, objetivo e direto. Quer se comunicar com ele? Seja objetivo. Como lidar com o dominante? Seja objetivo com ele. Caraca. Não queira contar uma história, olha, porque o meu amigo, ele começou a fazer o que você está fazendo e na realidade, olha como ele se prejudicou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você continuar fazendo isso aí, ó, vai acontecer isso aqui. Esse é o meu conselho pra você, tô indo embora. Pronto, você atingiu ele te ouviu. Agora, você começa a querer contar uma história pro dominante, na metade do caminho, antes da metade, filho, ele já desconcentrou, ele já tá com a cabeça em outro lugar, ele tá aqui balançando a cabeça te ouvindo, mas ele não viu nada que você falou. Entendi. Então seja direto e objetivo com ele, isso vai te ajudar. Entendi. Como conviver com eles? Vamos lá. Compreensão mútua. O que é isso? Entender as motivações que ele teve para fazer o que ele fez, para agir como ele age.
Por isso que eu falei, essa questão de você conhecer a história é importante. Porque olha só, o perfil dominante é um, mas ele, quando existem feridas emocionais, crenças, traumas, complexos, isso potencializa. É você potencializar algo de uma pessoa que ela não tem o controle daquilo. Então, quando você pega um dominante ferido, cara, ele vai ferir as pessoas e não é por maldade. Ele vai machucar as pessoas e não é por maldade. O intuito dele é acertar, mas ele não consegue. Quando ele vai ver, pum, ele falou. Cleiton, mas nada justifica. Eu concordo com você. Eu sei que não justifica. Mas o que para você é muito simples de controlar, para o dominante às vezes não é. Essa paciência toda que você tem quando você quer falar algo, o dominante não tem. Então, quando você entende um pouco como funciona a mente dele, fica mais fácil a convivência. Da mesma maneira que se você chegar para uma pessoa paciente e falar para ela assim, olha, eu quero que você tenha mais energia, eu quero que você tenha mais garra, eu quero que você vá para cima, ele não vai conseguir, porque isso não é dele, por causa do temperamento que ele carrega. Então, aquilo que você também não consegue fazer, é só você inverter. O que, para quem é paciente, não consegue ter garra, não consegue ter aquela força, não consegue ir para cima, ok. O dominante não vai conseguir falar com você de maneira tranquila em alguns casos, não vai ter a paciência que você espera em alguns casos, porque isso não é dele. Não, aqui talvez não tenha certo ou errado. Os dois estão errados ou os dois estão certos. Depende da situação, do que aconteceu e como aconteceu. Quando você tem essa leitura da maneira correta, facilita a convivência com ele. E quando isso acabou se tornando cansativo? Eu digo isso até em casa, por exemplo. Então você tem alguém na sua casa que é dominante e ali, tipo, todos os dias é o mesmo comportamento e é difícil pra você internalizar aquilo e falar, não, Olha, a forma de agir. Imagine se eu chegar pra você e falar assim, ô Arielle, eu preciso que você seja mais enérgica. Ô Arielle, fala mais forte. Arielle, faz isso. Pra você isso é tranquilo? Não. Você entendeu? Imagine todo dia eu falando pra você, Arielle, cadê a energia? Arielle, cadê a garra? Arielle, vamos pra cima. Arielle, fala mais alto. Arielle, fala mais forte. Como que você vai se sentir? Desconfortável. Vai ser desgastante? Sim. Só pra você entender. Isso acontece com ela. Então, quando você chega pra pessoa e fala assim, olha, cara, tá desgastante, toda vez a mesma coisa, você com essa sua brutalidade, essa maneira de falar. Então, o que pra ela é muito difícil, o contrário também é verdadeiro. Então, essa paciência que a gente exige do dominante, que é muito difícil pra ele, o contrário é verdadeiro quando você pega uma pessoa com perfil paciente e você espera dele uma atitude e ele não tem. Ou quando você pega uma pessoa com perfil extrovertido e você espera dele uma disciplina que nem sempre ele carrega. Ou você pegar um analítico e falar para ele o seguinte, cara, só sai fazendo, depois a gente descobre se vai dar certo ou não. Não existe isso para o analítico. Então é entender o seguinte, tem coisas para cada temperamento, cara, isso daqui não existe. Não existe para o analítico sair fazendo sem ter um planejamento. Não existe para o analítico sair executando sem entender o processo. Da mesma maneira que às vezes não existe para o dominante falar com calma, tranquilidade, devagar, entendeu? Então, o que é difícil para ele, se você olhar na sua vida, tem coisas que para você também é muito difícil, você não consegue fazer. Quando você tem esse olhar, facilita aqui a convivência. Esse tipo de comportamento, ele pode ser mudado ou isso é dele e acabou? Não, ele pode ser mudado desde que tenha gestão emocional, a inteligência emocional, igual eu. Eu tinha um comportamento antes muito diferente do que eu tenho hoje. Uma pessoa difícil de conviver, inclusive, no dia a dia, pela falta de gestão emocional. Não quer dizer que hoje é tranquila a convivência. Eu continuo sendo difícil em alguns momentos, porém com a gestão emocional, então a leitura é outra. É possível sim mudar, desde que você tenha gestão emocional, que você entre no autoconhecimento, que você passe a fazer a leitura certa sobre isso. Aí você consegue mudar. Tem coisas que vai vir igual hoje. Tem momentos que falei. O que mudou então? Hoje eu identifico, peço desculpas, peço perdão, eu recuo. Identifiquei o meu erro, vou pagar pelo erro, é diferente. Se fosse antes, não errei não. Mas também a pessoa não entendeu, a pessoa também não se colocou no meu lugar. Sempre era a pessoa, nunca era eu. O que mudou hoje é que primeiro sou eu. Um erro para mim não justifica o outro. Se eu errei, cara, é o suficiente, eu tenho que ir lá e pedir desculpa. Não importa se a pessoa errou comigo primeiro. Eu identifiquei que eu errei, então eu vou fazer a minha parte. Então, a gestão emocional te ajuda com isso. Entendi. Cleiton, você falando sobre os temperamentos,
é normal em cada ambiente, tipo, exemplo, em casa você tem um perfil paciente, no trabalho analítico, e na sua vida, assim, no dia a dia, um pouco de dominância quando você pensa em você, isso é normal? É normal, porque o ambiente, ele estimula isso. Exemplo, em casa precisa do Cleito dominante? Não. Se tiver o Cleito dominante lá vai dar problema, mas em alguns momentos ele está lá. Lá o ideal é o Cleiton paciente. Entendeu? No trabalho, existem momentos que precisa do Cleiton dominante, mas existem momentos que precisa do Cleiton analítico. Então, aqui é o seguinte, é a leitura do ambiente que eu estou e qual chapéu eu preciso usar. Eu preciso usar o dominante? Preciso, então utilize. Eu preciso usar o paciente? Preciso, então utilize. Peraí, o momento aqui exige o quê? Exemplo, aqui na gravação, tem momentos que vai precisar do Cleiton paciente. Eu vou precisar esperar você fazer a pergunta até o final, tudo, para eu poder responder. Tem momentos que o Cleiton dominante entra e aí antes de você terminar ele já foi lá e atropelou. É o desafio. O Cleiton analítico, você está falando e está aqui pensando, calculando. Peraí, qual que é a melhor resposta? O que ela está querendo dizer? Então, essa leitura que é o nosso desafio. Em que momento eu vou me comportar? Em que momento eu vou falar isso? Entendeu? Isso daqui te ajuda. Você conseguindo fazer a leitura do ambiente que você está, você consegue colocar o temperamento certo. Outro ponto importante sobre a convivência com pessoas dominantes. Estabeleça limites. Se você não estabelecer limites com o dominante, a tendência é que ele vá avançando cada vez mais. O que é o limite? Olha só. Você falou um pouco mais alto comigo, não gostei, vou sinalizar. Eu estou estabelecendo um limite. Cara, você pode chamar minha atenção, você pode falar isso, mas você não pode falar alto comigo. Se eu falei alto, um exemplo, um dominante falou alto com você, você não estabeleceu um limite, daqui a pouco ele está gritando com você. Por isso que quando você tem um dominante no seu convívio, primeira coisa aqui, ó, comece a estabelecer limites com ele. Porque ele vai avançando, porque é dele, ele não percebe. Isso aqui, ó, é no impulso, é inconsciente. Ele vai avançando e daqui a pouco ele te domina e daqui a pouco ele tá fazendo coisas com você que podem te prejudicar, que pode te trazer uma ferida emocional. Por isso que estabelecer limites é tão importante num processo de convívio com pessoas dominantes. Outra coisa importante sobre perfil dominante, para você aprender a lidar. Vamos lá, Arielle. Só para mim não perder a pergunta. Quando um dominante, geralmente ele tá numa crise. Então ele tá estressado e ele é o momento dele. Como que eu abordo, essa crise veio por conta de mim. Então eu ativei um gatilho. Como que eu posso fazer com que ele se acalme e eu não haja de forma desnecessária com ele? Primeira coisa, não peça para ele ter calma. A pior coisa que tem, quando tem alguém nervoso, você fala pra pessoa, olha, mas você precisa ficar calmo. Não faça isso. Então, não peça pra ele ficar calmo. Segunda coisa, espera. Porque o dominante, quando ele tá nervoso, ele só precisa colocar pra fora. Uma característica da pessoa dominante. Repare que depois que ela fala, que ela coloca pra fora, o problema é que o colocar pra fora é que machuca. É o tom de voz, é a maneira que ela fala, é isso que machuca, é difícil você ouvir algumas coisas. Mas repare que depois que ela despeja, ela se acalma. Neste momento é que talvez você vá falar, ou até mesmo em outro momento. Por quê? Não adianta você querer sinalizar na hora que a pessoa está nervosa. O dominante, quando ele está nervoso, ele fica cego e ele fica surdo. Então, tá acontecendo, tá ali na frente, você quer sinalizar, ele não vai ver. Deixa ele colocar para fora, ele vai se acalmar depois, e aí você vem e fala, olha só, você viu o que você fez? Ele vai te ouvir. Entendeu? O problema é o seguinte, quando ele tá com o gatilho acionado, tá cego e tá surdo e você quer discutir com ele, você quer mostrar para ele um erro que ele tá cometendo, ele não vai. Então isso aqui te ajuda. Mas eu cometi o erro, tá bom. Ele sinalizou, olha, verdade, desculpa, não foi uma falha minha, não percebi, recua, para depois você poder se posicionar e colocar. Quando eu falo estabelecer limites, é justamente isso, não é estabelecer limites na hora. Não grita comigo, ele vai gritar. Não, ele falou mais alto, espera um pouquinho. Posso falar com você? Não achei legal o que você fez. Você falou alto na frente das pessoas, isso não é legal. Então ali, porque aí é onde ele tá te ouvindo. Na hora que ele tá com o gatilho acionado, ele tá cego, ele tá surdo, ele não ouve. Entendeu? Vamos lá, mais uma dica aqui para você conviver com pessoas com perfil dominante. Seja flexível. Se você não for uma pessoa flexível, você não vai conseguir conviver com o dominante. Por quê? Porque o dominante não é flexível. Ele quer do jeito dele. Imagine duas pessoas dominantes juntas. Vai dar problema.
Então, para facilitar essa convivência, seja flexível. Por quê? Muitas vezes vai ser do seu jeito. Então, essa flexibilidade é o que vai ajudar na convivência. Porque o dominante, ele não é flexível. Principalmente quando o gatilho da dominância está acionado. Ele quer do jeito dele, ponto. O fato de você ser flexível, porque olha só, ele falou, concordei. Depois eu vou conversar com ele e ele vai fazer do jeito que você queria. Mas na hora que o gatilho está acionado, não adianta você querer se posicionar. Então essa flexibilidade te ajuda a conviver com ele e conseguir na realidade que seja feito do seu jeito. Mas essa flexibilidade, ela é importante. E o último ponto aqui para você conviver com o dominante, mantenha calma. Dominante, o gatilho foi acionado, ele começou a discutir, ele ficou nervoso. Não adianta você achar que se você ficar mais nervoso do que ele vai te ouvir. Não vai. Vai ficar os dois discutindo, vai ficar os dois brigando. Então manter a calma na convivência com o dominante, ela é fundamental para você ter uma boa convivência. Gente, olha só, deixa eu explicar algo para vocês aqui. Todos esses pontos que nós trouxemos sobre o dominante, não quer dizer que ele não esteja errado em decisões que ele toma, na postura que ele tem, na maneira como ele fala, não é nada disso não. Eu trouxe aqui como que você convive melhor com ele. Então é para, na hora de uma discussão, essa discussão não acontecer e depois você, com sabedoria, conseguir chegar para ele e sinalizar, isso aqui está errado. Então é importante falar isso porque pode parecer que, tá vendo, o dominante está sempre certo. Não, tem muita coisa que ele faz que está errado. E o que ele faz está errado, ele precisa corrigir. Eu também não posso sair falando para as pessoas o que eu penso, agindo da maneira que eu quero, e depois eu falar para alguém assim, porque eu sou dominante. Não, isso está errado, não existe isso não. A gestão emocional está aí para isso. Mas aqui é para facilitar a convivência, para você poder depois chegar para essa pessoa e sinalizar, isso daqui está errado. E que se você se identificou com o vídeo de hoje, se você identificou que você tem um perfil dominante, então já comece a se policiar e trabalhe isso através da gestão emocional. Porque também não é certo você sair fazendo algumas coisas, agindo com as pessoas da maneira como você age, falando o que você pensa, ferindo as pessoas que você ama, e depois simplesmente você virar e falar assim, porque eu sou dominante. Isso está errado. Identificou que você é dominante? Desenvolva hoje a gestão emocional para que você pare de ferir as pessoas que você ama. Cleiton, uma última dúvida. A pessoa que tem esse perfil dominante, isso pode ser gerado por algum trauma na infância ou algum problema? Não, o perfil, o temperamento, ela traz ou ela desenvolve. O trauma potencializa. Entendi. Então, o trauma vai potencializar. Então, pessoas que são dominantes, traumatizadas, a convivência se torna mais difícil. Pessoas que são dominantes, feridas, ela vai ferir as pessoas porque isso vai potencializar. Então, o trauma, ferida, a crença potencializa aquilo que já está dentro dela. Entendi. Ok? Gente, chegamos ao final de mais um Conectando com a Inteligência. Esse se estendeu um pouco mais. Eu falo muito sobre a questão dos temperamentos na Imersão Evolution, inclusive é uma das matérias. Aqui eu trouxe só uma pincelada, mas lá a gente realmente se aprofunda um pouco mais e você entende melhor sobre essa questão dos temperamentos. Pega esse link, compartilhe nos seus stories, compartilhe com outras pessoas. E mais uma vez eu estava esquecendo que ainda temos a pergunta dos nossos internautas, né, dos nossos seguidores do YouTube. Então a Maria agora vai fazer uma pergunta que você colocou lá no YouTube. Nós escolhemos, a Maria escolhe algumas perguntas para trazer aqui para vocês. Vamos lá, Maria. A pergunta hoje é da Ivane. Como lidar com familiares tóxicos, bonzinho, linguarudo e sobre pais ruins, como lidar com eles que mesmo na velhice continuam iguais? Então olha só a pergunta da Ivana, como lidar com familiares tóxicos e como lidar com pais, que ela trouxe até um termo ali, linguarudos, tal, de difícil convivência, vamos falar assim. Olha só, tem coisas que não tem o que fazer. É o que o Thiago traz muito bem, Thiago Brunet traz muito bem no seu livro Especialista em Pessoas. São os incontornáveis, são pessoas que não tem como você simplesmente virar as costas e sair. Então sim, se você pegar aqui no canal, tem vários vídeos, inclusive vídeos como lidar com pessoas tóxicas, que vão te ajudar a conviver melhor com eles. Se você for aqui no canal, no YouTube, e pesquisar esse título, como lidar com pessoas tóxicas, tem um vídeo que eu estou dando dicas sobre isso. A questão dos pais, olha só, eu vou até, em algum momento, vou preparar uma aula sobre isso, já trouxe aqui alguns pontos, mas repare uma coisa, nossos pais sempre estão nos ensinando algo. Eles estão nos ensinando o que fazer, ou eles estão nos ensinando o que não fazer. Então, sobre os termos que você usou dos seus pais,
Talvez ali eles estão te ensinando o que você não deve fazer com seus filhos. E você precisa se policiar, porque pode ser que você esteja replicando isso nos seus filhos sem perceber. Então, os nossos pais sempre estão nos ensinando algo. O que deve ser feito e o principal, o que não deve ser feito. Como não deve ser feito? Muitas vezes em atitudes que eles têm. Cleiton, mas olha só, meu pai me feriu aqui, então se policie para não ferir o seu filho. Mas eu queria que meu pai tivesse me dado isso e ele não me deu, então se policie para dar isso para o seu filho. O que você não pode é deixar isso virar uma mágoa, virar uma ferida, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar os nossos pais, para que os nossos dias sejam prolongados. É isso que você tem que lembrar. Se a Bíblia colocou isso como um princípio, inclusive quando ela coloca isso como um princípio, seguido ali de uma direção, olha só, ela está falando para você, honre seus pais, e existe uma consequência. Qual é a consequência de você honrar os seus pais? Para que os seus dias sejam prolongados na terra? Você nunca parou para pensar, por que isso está lá na Bíblia? Porque realmente é um grande desafio. Como a Bíblia é o livro mais atualizado que existe, é o livro mais completo que tem, qualquer dúvida que você tiver, você vai encontrar uma resposta lá. Cabe aqui uma reflexão. Será que é por isso que a Bíblia manda honrar os pais? Porque existem casos que é muito difícil a convivência? Será que é por isso que a Bíblia manda honrar os pais? Porque existem filhos que, se fossem por eles, eles nem iam considerar aquelas pessoas como seus pais? Se está lá como um princípio, é justamente porque Deus sabe que ali é um desafio. Se fosse algo fácil, não precisaria colocar ali. É igual a questão do perdão. Se perdoar fosse algo fácil, não precisava colocar na Bíblia, porque as pessoas fariam de maneira natural. Então, a minha sugestão aqui para você é o seguinte: cuidado, para você não estar replicando nos seus filhos aquilo que os seus pais fizeram com você e que te machucaram. Porque se você não se policiar, isso pode estar acontecendo. Então, parta desse princípio. Os nossos pais sempre nos ensinam o que deve ser feito e o que não deve ser feito. O que não deve ser feito, muitas vezes, eles nos ensinam da maneira contrária. Fazendo com a gente algo que machuca e que eu entendi que isso machuca, mas eu jamais vou fazer isso com meu filho. Então fica aqui essa reflexão. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Instagram, coloca lá o nosso canal está crescendo, graças a Deus, graças ao seu compartilhamento. Estamos aqui já chegando a 100 mil seguidores. Provavelmente nesse vídeo aqui nós já passamos dos 100 mil seguidores. Se não passamos, vamos estar próximos. Mas eu quero que você continue compartilhando para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que nós compartilhamos aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.